Olá, amados, a paz, o amor do Altíssimo. Amados, prazer estar aqui novamente para mais um entendimento. Amados, o entendimento que eu quero dizer agora é a respeito do início, né? Vamos começar do início, para que é importante a gente estar sempre buscando frisar essa história do Éden, né? De Gênesis, para que você tenha esse alimento como um alimento base, né? Para você amadurecer espiritualmente. Porque tudo é importante, né? Mas é importante a gente saber a raiz do problema para a gente corrigi-lo, né? Isso vocês sabem muito bem. Então, amados, como eu já falei em outros áudios, o Pai, ele não tem nada a ver com a carne, né? Ele é espírito. Então, vocês têm que entender essa parte, né? Por mais que quando ele fala lá no Éden, né? O Adão fala lá que a mulher foi criada, osso dos ossos dele, carne da minha carne. Mas tudo isso, amados, é para que você tenha um entendimento, né? Mas Deus, ele é espírito. Então, naturalmente, os filhos dele têm que ser espírito, né? Não tem como ele ser espírito e ter filhos carnais, né? Então, para que você venha entender isso claramente, é importante que você comece a buscar aí o entendimento nessa raiz. Como vocês sabem, se vocês observarem o livro do Gênesis, né, a comparação toda é feita mediante a criatura e Deus. Quando fala Adão, você tem o entendimento que esse Adão é o próprio Deus, né? Quando fala filho de Deus, é que é o próprio Deus ali. Que é parte dele, né? Parte com ele, entendeu? E a Eva, que seria, no caso, representando a terra. Depois vocês vão ver que fala, né? Que ela pisaria a cabeça da serpente e que a serpente arrastaria, tal, porque ali já está comparando a Jerusalém, né? Então ela está representando a Jerusalém, que é a terra de Deus, né? Ela está representando a esposa de Deus, a mulher de Deus. E essa serpente é o maligno, é esse sistema que foi criado aí, né? Que foi desenvolvido aí, está imperando aí até hoje. E ela pisaria a cabeça dessa serpente, ela sofreria as dores do parto, né? Que quer dizer, as dores do parto é que esses filhos dela seriam filhos rebeldes, né? Filhos que também que fazia parte, né? Dessa dor e o sofrimento aí da terra, né? Então ela sofreria dores no parto ao ter esses filhos, né? Que são filhos aí que representam esse sofrimento dessa Jerusalém, né? Então, aí vocês vão tendo entendimento, vocês vão entender que também ele fala, né, que ela voltaria a ter desejo pelo marido, quer dizer, ter desejo por Deus, né? Que até então ela se separou de Deus e ela voltaria a ter desejo pelo Senhor, pelo verdadeiro marido, né? Então, quando ela sofresse, quando ela passasse por todo esse sofrimento, né, buscando pai e mãe no mundo, né, maridos no mundo, que pai e mãe representa Deus, né? Então, ela, em vez de buscar o pai e mãe verdadeiro, que é Deus, ela busca no mundo, né? Então, ela vai procurar no mundo solução para os seus problemas, né? Então, ela ia ter esse sofrimento porque ela nunca parou para procurar em Deus, é sempre procurando no mundo, né? Jesus depois vem falar para a samaritana a respeito disso, né? Ela teve 5 maridos, mas aquele que ela tinha no momento não era dela. Por quê? Porque ela não tinha procurado em Deus, né? Ela acreditava em todos, mas não buscou o Deus Espírito, né? Ela buscou sempre a carne, né? Ela buscou sempre carnalmente, então ela não tinha entendimento. Tanto que ela adorava Abraão nos montes. Depois ela pergunta, então de onde eu devo adorar? É nos templos? Aí ele vem falar, não, nem no monte nem nos templos, você deve adorar em espírito e em verdade, né? Aí ele faz todo o ensinamento, né? As pessoas não compreendem, né? Mas esse ensinamento que é o importante, né? Ele faz esse ensinamento para ela buscar, para ela parar com
com aquela adoração errada que ela fazia, que outrora era sobre rituais, sobre tudo coisas físicas, né, representando a carne, e ela nunca parou para fazer representando o espírito, né, fazer em espírito, em verdade. O Pai logo depois ele fala também, né, em Jesus ele fala que aquele pão que ele estava cortando ali, aquele pão que ele estava dividindo ali para os apóstolos ali, e o vinho, né, significa o quê? O espírito e a verdade. Então, aquele que fosse adorar o Pai, adorasse em espírito e em verdade. O vinho significa o amor, né, o espírito de amor. Depois fala que é alegria, que traz alegria, né, porque o amor ele traz alegria, né. Então, o pão significa a palavra, a verdade. Então, Jesus ele fala, né, depois fazer isso em memória de mim. É quando você for praticar esse amor e essa verdade com os irmãos, você está fazendo em memória de Jesus, né? Então Jesus ele é muito claro quando ele faz essas explicações para a gente. Então voltando aqui ao Éden, amados, o Éden ele retrata esse começo, né? Aonde o homem tem as escolhas erradas, aonde a criatura escolhe errado, né? Quando estou falando o homem, você vai ter que ter entendimento porque há partes que o homem se refere a Deus e há parte que o homem se refere à criatura, né? Humana, né? Então, para você não ter entendimento errado sobre isso. Então, quando fala lá na frente, você vê que lá na frente ele vai falar, o Caim ele gera uma descendência, né, carnal, né, que ele é expulso do Éden, então gera uma descendência carnal. E Deus ele volta a fazer filhos espirituais, né, com a Eva. Ele volta a ter filhos espirituais, que é a base de Sede, né? Como é Sete, engano. O Sete é o outro filho que ele tem espiritual, já que a aliança foi quebrada em Caim e Abel, né? Abel ali ele representa o próprio filho de Deus, né? Que ele representa o próprio Deus, né? No caso, que depois ele fala que ele dá as melhores partes do cordeirinho ali representando Jesus Cristo, né? E ali ele já representa essa parte da história que vai acontecer aqui na frente, né? É onde Caim representa esse sistema e Abel representa Jesus, né? O qual Caim mata Abel, né? E ele vai pelo mundo para fazer tudo pela sua vontade, não desobedecendo totalmente a Deus, né? Aí Deus ainda põe as lâminas de fogo lá, né? As espadas de fogo para proteger a árvore da vida, que é o coração, né? Para poder não perder o coração, não pôr a perder o coração. Então, amados, ali começa, né? Deus correndo atrás de salvar, né, essa criatura que se perdeu. Então, você vê que toda a descendência ali de Caim é uma descendência carnal, é tanto que eles não, no Gênesis não fala as idades deles, né, porque são todos carnais. Aqui na família de Sete, você já vê que retrata as idades. Um viveu 913 anos, outro viveu tantos anos, aí vai Lameque, viveu 777 anos. Então, tem toda uma significância, esses números também significam. O número 7 significa perfeição, o número 12 significa as tribos de Israel. Então, tem todo, o número 5 significa a graça. Então, tem todo um entendimento aí com esses números também. E para você ter um entendimento maior, que esses números, você vê que são idades avançadas, né? São idades que hoje, humanamente, a gente não vive essa idade. Por que significa isso, amados? Porque ali é a vivência no espírito, né? Quando a criatura vive no espírito, ela vive mais. Por quê? Porque o espírito ele coordena a vida da criatura. Ele ensina o que é bom, o que é ruim. Então a criatura não vai escolher nada, frutos da terra ruim, essas coisas, entendeu? Então ela não é adepta à imoralidade sexual, que destrói o corpo. Então ela vive mais mesmo. Então você vai entender, depois eu vou falar logo à frente sobre imoralidade sexual, né, que destrói o corpo, e sobre a blasfêmia ao Espírito Santo também, que são os pecados aí que considerados os maiores, né? As pessoas falam que não tem pecado maior, pecado menor, mas eu vou explicar que tem sim diferenças. Logo depois a gente vai fazer um post explicando sobre isso. Então, você vai entendendo aí que há essa diferenciação. Então, depois lá na frente vai falar que os homens, né, os homens de Deus,
se relacionaram com as mulheres, os filhos de Deus se relacionaram com as mulheres dos homens, que quer dizer, os espirituais se relacionaram. Então aí Deus já faz um decreto que a humanidade agora conhecia a morte ali, né? Que ali já viraram filhos, já viraram criaturas mortais. Então quer dizer que eles não iam viver mais que 120 anos. Deus ele já fala ali, já revela isso, entendeu? Por quê? Porque eles se contaminaram, né? Com a carne, envolveram com a carne. Aí depois vocês vão ver que teve o dilúvio, que Deus limpou toda a criatura da terra, depois teve o dilúvio, depois teve essa mistura, né? Que ele viu Noé e tal, que Noé era um cara que agradava a Deus tal, aí depois que teve essa mistura, teve o dilúvio, aí onde separou toda aquela parte, né, aí da criatura, né? Aí que já falei essa história que representa os animaizinhos que colocaram ali, representa esses gentios que até então estavam fora de Israel, né, os gentios. Depois eu já expliquei mais ou menos para vocês terem um entendimento, mas é importante que vocês entendam essa base aí, né? Da onde nasceu as gerações aí. Então existiu essa geração de Sete que vem até Jesus, né? Para a gente ter um entendimento, que Jesus é descendente dessa geração de Sete, né? No qual ele foi extinto ali na de Abel, né? Seria na de Abel, mas como Caim ele matou Abel ali, né? Então ele quebrou a aliança com Deus, né? O plano de Deus seria que os dois tivessem uma vida em comunhão junto, né? Não era para ter essa separação, né? Só que Abel, ele fez o que agradou a Deus, né? E fala que ele era pastor de ovelhas, né? Igualmente, para comparar já com Deus mesmo, que é o pastor de ovelhas, né? E o cordeirinho que seria Jesus, que ele sacrifica e dá as melhores partes. Quer dizer, é o coração e o entendimento, né? É a mente. Então, amados, é importante que você tenha essa raiz de entendimento para você entender toda a história que vem acontecendo, né? Até os dias de hoje. Então, você sabendo disso, você tem esse entendimento de que Deus é uma criatura espiritual e que você tem que voltar para essa condição de filho de Deus sendo espiritual. Porque se você não voltar, você vai continuar no sofrimento, você vai continuar nas trevas que você vive aí. Então, esses malfeitores que você foi para um caminho errado, que você está procurando ajuda no inimigo, né? Você está procurando a ajuda do inimigo, não de Deus. Então você está fazendo como a samaritana fazia. Você está procurando ajuda no lugar errado. Você está adorando a Deus numa forma errada. Então, esse que está te ajudando aí são as cobras, as serpentes, são as víboras, né? São as cobras. Então você está procurando ajuda nas cobras, não em Deus. Então esse é o entendimento que você tem que ter, né? A criatura ela foi procurar se apoiar na cobra, não em Deus. Então que você venha ter esse entendimento. Que agora você adorando o Pai em espírito e em verdade, você volta a ter comunhão com o Pai, né? Você volta a ter esse laço aí com o teu Criador. E a partir desse laço que você vai fazer, essa aliança que você vai fazer com o Criador, né? Ele vai colocar um anel no teu dedo. A partir dessa aliança que você faz com ele, aí sim você vai começar a dar frutos no amor, você vai começar a ter os entendimentos, você vai começar a saber cuidar mais de você, né? Então você vai ter totalmente aí o apoio do Pai, você vai ter novamente aliança com o Pai, né? E você vai, enquanto vida nessa terra aqui, você vai fazer a vontade do Pai, né? A partir do momento que você também deixar essa carne, você vai continuar a comunhão com o Pai, porque você já fez uma aliança aqui. Então você vai continuar ela, então você não vai se perder, né? Ao contrário que se você não fizer essa aliança, você vai continuar na morte, porque você já está na morte. Você já está nesse sono profundo. Então você já está vivendo o sono da morte. Então se você acordar, né, que é o propósito de Deus, é que você acorde, né? Até agora você está vivendo carnalmente, você está praticando imoralidade sexual, você está praticando pecados que estão te distanciando de Deus, né? Você está praticando
está blasfemando contra o Espírito, pode estar a blasfêmia contra o Espírito Santo, acredito que a maioria não está cometendo, entendeu? Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo já são exatamente esses que assumiram o lugar do maligno. Eu já expliquei isso aqui em outro post, né? Depois a gente vai explicar um pouco mais detalhado sobre isso, tá bom? A paz e o amor do Altíssimo esteja aí presente com você.